Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que não passa frio nunca. É ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Nossa, eu passo muito frio, mas eu tô sempre muito agasalhada. Acho que é isso, né? Pois é. É tanta roupa que veste, é tanta roupa que não deveria passar frio. Pois é. Pra quem não esteve no Experiência Band News no fim de semana passado, na comemoração dos 18 anos da Rádio Band News FM, que foi muito legal, né, Camila? A gente tava lá no Parque da Independência, teve uma experiência com várias atividades, a programação foi ao vivo, a gente apresentou o Band News Informa de lá. Camila Hirsch estava vestida assim, com aquele casaco. E como foi que seu irmão falou recentemente? Parece o boneco Michelin? É, que parecia o boneco irmão, né? Eu brinco, eu falo que quem tem irmão tem tudo, porque eles, dependendo do que você veste, eles já te tiram algum sarro. E olha que eu não tirei ele, hein, Bruno? Eu tava ótima dentro dele, vamos combinar. É verdade. Mas nem o frio espantou o pessoal, foi muito bacana, né? O contato com os ouvintes. Foi maravilhoso, foi muito bacana. A gente levou a atleta Fabiana Mira lá para conversar com a gente. O programa tá no ar, né? Bruna, tá salvo aí nas redes da rádio. E foi muito bacana o papo com ela. A experiência foi maravilhosa. O lugar tava lindo, numa estrutura super bem montada e espaço para todo mundo, para criançada. Então, assim, eu acho que foi uma bela comemoração para a maioridade da rádio. Foi mesmo. Bom, e a gente continua aqui as comemorações levando informação de qualidade para os nossos ouvintes aqui no Band News Informa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa boa parte da população. A gente tem visto com certa frequência aí no noticiário a falta de medicamentos destinados originalmente para tratar diabetes, mas que têm sido procurados para perda de peso. E mais recentemente a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS lançou uma consulta pública para discutir a possibilidade de incluir mais um remédio na rede pública que tem efeitos similares aí à semaglutida. A conversa agora envolve a liraglutida, que em 2022 recebeu a aprovação da Anvisa para o tratamento de controle de obesidade. A gente convocou então mais uma vez o Dr. Márcio Krakauer, que é médico endocrinologista, para esclarecer algumas dúvidas. Já esteve aqui com a gente no início do ano para falar sobre a semaglutida. É um prazer te receber aqui novamente, Dr. Márcio. Obrigado, Bruna. Obrigado, Camila. É um enorme prazer voltar para a gente discutir esse assunto que é tão importante e que tem estado na boca do povo todos os dias, o tempo todo, né? Então é bom a gente esclarecer coisas importantes como essas. Sim, com certeza. Eu queria começar falando sobre a diferença desses princípios ativos, né? Então, o que a liraglutida, que está em discussão agora, tem de diferente da semaglutida? Bom, vocês viram que o sobrenome é tudo igual, né? Tida, né? Então, sendo o sobrenome igual, já parece alguma coisa da mesma turma, da mesma família. E a liraglutida é um dos primeiros do grupo chamado análogos ou agonistas do hormônio natural chamado GLP-1. E é uma medicação que, semelhantemente à semaglutida, que é o Ozempic, que o pessoal conhece, foi estudado inicialmente e colocado na prática para o tratamento do diabetes tipo 2. Só que, pelo mesmo mecanismo de ação que acontece em vários pontos do corpo, um deles o cérebro, existe uma redução do apetite. E ele foi estudado numa dose de 1,8 miligramas para o tratamento de diabetes tipo 2. Visto isso, por que não a gente tentar, já que não tem nenhum outro problema de efeito adverso, trazer ele para o mundo da obesidade, e mesmo em pessoas sem o diabetes? Então, entraram vários estudos já aprovados, e que depois foi aprovado pelo FDA, e agora não, já há um tempo pela Anvisa, para o tratamento da obesidade, com a liraglutida que vai até doses de 3 miligramas. Então, doses maiores do que 1,8 para o tratamento do diabetes. São aprovadas doses de 3 miligramas para o tratamento da obesidade, mesmo sem diabetes. Então, a liraglutida, as diferenças são que é uma aplicação diária, as doses vão até 3 miligramas, diferente da semaglutida, que é uma aplicação semanal.
e a dose aprovada no nosso país ainda é até 1 miligrama para o tratamento do diabetes, mas existem estudos fora do Brasil e ainda em fase de quase comercialização no Brasil para doses de 2,4 miligramas por semana para o tratamento também da obesidade, em analogia ao que eu acabei de explicar da liraglutida. E os efeitos dela são os mesmos, doutor? Os efeitos do tipo de efeito, sim, são semelhantes. A questão é a potência. Dependendo da dose, a semaglutida ela consegue ser mais potente na inibição do apetite e também na questão glicêmica do que a liraglutida. Então, a gente entende que tem uma medicação que começou e depois foi aprimorada. Os cientistas vão estudando a mesma molécula e dizem, por que não a gente mudar uma molécula aqui, colocar uma cadeia de ácido graxo ali? Parece o pessoal do tio Patinhas mexendo na ciência. Vamos modificar essa molécula e ver o que acontece. E isso dentro de um laboratório. E assim surgiu a semaglutida. A gente pega a mesma molécula, que é o hormônio chamado GLP-1, produz um análogo, alguma coisa muito parecida. A semaglutida é como 94% parecida com o hormônio humano. Colocam lá algumas coisas para fazer funcionar bem, como eu acabei de explicar, um ácido graxo, e ela dura uma semana com uma potência enorme, penetra no cérebro e faz um efeito também no apetite, além do efeito intestinal e do efeito em vários outros lugares do corpo, que fazem um bem danado para o ser humano que precisa usar esse tipo de molécula. E como você vê, doutor, essa consulta pública para incluir a liraglutida no SUS? É um medicamento caro, aliás? Sim, as medicações desta classe, todas elas são de alto custo. E eu vejo com muito, muito bons olhos. Eu acredito que nós estamos a obesidade como ciência, Camila e Bruna, ela está muito atrasada, infelizmente. Eu, quando me formei há quase 32 anos atrás, a gente, quando queria estudar ou ajudar pessoas com obesidade, a gente já era denominado como picareta, mesmo sendo tradicionalmente tentando mexer com alimentação, exercício, e às vezes usar uma medicação para ansiedade, por exemplo. Então a obesidade demorou muito para virar uma ciência que é bem estudada e que hoje é considerada, isso é o mais importante de tudo, como uma enorme doença. Uma doença importantíssima, de altíssima prevalência no mundo, crônica, recidivante. Então as pessoas perdem peso, voltam, perdem, voltam. Então existem vários conceitos sendo ainda discutidos, mas esse é o principal. A obesidade hoje é uma doença que está sendo estudada, então a gente deve, sem dúvida nenhuma, incorporar uma medicação tão importante para que as pessoas possam ter algo para poder ajudar na perda de peso. Doutor, isso sem falar, né, hoje a obesidade sendo considerada realmente uma doença, isso sem falar no caminho contra que o mundo vive de aparência e de emagrecimento, né? Porque então são duas coisas que se brigam. Muito. Eu acho que essa busca pelo corpo perfeito que as redes sociais nos trazem... A magreza, né? Não só a magreza, mas a Sim. força, o uso de hormônios, como testosterona e derivados, hormônio de crescimento, que você... Camila sabe muito bem como as pessoas correm atrás disso, sem saber os malefícios, né? E essa busca pela eterna beleza, pela eterna força, ela tem atrapalhado demais o mundo das pessoas doentes que têm obesidade. Isso. E que estão em busca e precisam ser tratadas para ter não só mais qualidade de vida, mas quantidade de vida e não terem complicações que a obesidade traz, que são devastadoras para o corpo humano. O Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas vivendo com obesidade e até 2035, 41% da população adulta deve desenvolver a doença, segundo projeções do Atlas Mundial da Obesidade, publicado em março deste ano. E o SUS pode receber um novo medicamento que promete controlar esse quadro. É a liraglutida. O convidado do Band News Informa para falar sobre esse assunto é o endocrinologista Márcio Krakauer. Doutor Márcio, vamos fazer aqui uma distinção de conceito mesmo, para deixar claro para os ouvintes? Quando é que a gente pode definir uma pessoa obesa e uma pessoa que tem sobrepeso? Muito bem, quando a gente hoje ainda pode classificar as pessoas com o índice de massa corporal, que é aquela conta entre o peso dividido pela altura ao quadrado. Feito esse cálculo, acima de 25 o indivíduo é considerado como sobrepeso e acima de 30 é considerado como obesidade,
chamada grau 1, acima de 35, grau 2, e acima de 40, grau 3 ou obesidade mórbida. Mas hoje em dia a gente tem também pensado muito sobre a cintura abdominal, que é onde correm os riscos metabólicos. Então, mulheres acima de 80, 85 centímetros de cintura, homens de 90, 95, acima disso, tem muito maior risco de doenças cardiovasculares. E também o percentual de gordura, que são métodos um pouco mais sofisticados, como prega cutânea ou bioimpedância. Mas o mais importante é entender que estar acima do peso sempre é ruim para o corpo humano. E esses medicamentos, doutor, eles são indicados tanto para quem está com sobrepeso e quem está com obesidade, é isso? Eles são indicados para todo mundo que está com obesidade, que é uma doença, e em alguns casos que tem sobrepeso, mas já tem alguma complicação metabólica, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol muito elevado, doenças que são decorrentes da obesidade. Então, nos casos com sobrepeso e essas complicações ou outras, sim, também são indicados essas medicações. Qualquer medicação anti-obesidade está indicado nessas mesmas situações. Esses medicamentos podem causar dependência? Não. Felizmente, nós estamos numa outra era das medicações e não causam nenhum tipo de dependência. A única dependência que eles causam é que eles têm um efeito prolongado. Enquanto você usa, o efeito positivo de redução de apetite continua. Na medida que você para de usar, este efeito, que era o controlador do seu apetite, sai e a pessoa volta a comer mais. Então, isso não é dependência, mas é necessidade. A gente deve fazer um paralelo com as medicações para hipertensão, para diabetes e para colesterol, que são de uso contínuo. Então, a gente tem que deixar pelo menos a menor dose ou a dose correta para que a pessoa tenha um bom efeito enquanto ela necessita usar a medicação. Você, ouvinte, conhece alguém que se automedica para perder peso? Ou você mesmo já fez isso? A automedicação com remédios que são originalmente destinados para diabetes tem levado pessoas para UTI. Recentemente, a imprensa noticiou o caso de uma jovem de 29 anos que ficou internada por 7 dias com insuficiência hepática, ou seja, o fígado dela parou de funcionar. Ela fazia uso do Ozempic, que é um remédio destinado para diabetes, mas que tem sido usado com fins de emagrecimento, e ela fez isso sem recomendação médica. Assunto para o nosso convidado aqui no Band News em Forma de hoje, o médico endocrinologista Márcio Krakauer. Doutor Márcio, um cenário lamentável, né, que a gente tem visto aqui no Brasil, das pessoas que buscam esses remédios para perder peso quando não tem a indicação, porque não estão num quadro de obesidade nem de sobrepeso. Quais são os riscos aos quais essas pessoas estão expostas? Bom, a sua pergunta é muito importante. E primeiro eu quero dizer que remédio não trata obesidade. Remédio é uma ferramenta dentro de um programa que a gente está com uma doença, e toda doença merece uma atenção total do ser humano. Então, tem alimentação hipocalórica, existe o exercício físico, existe uma abordagem emocional do tipo de comportamento alimentar que a pessoa faz, demanda a equipe multiprofissional, com nutricionista, educador físico, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista. E existem os exames, as complicações que a pessoa tem, é muito maior do que usar um remédio, né? Só usar o remédio não é o tratamento para a obesidade. Mas as pessoas que não têm a indicação ou compram sem a receita médica, porque, infelizmente, na minha visão, é possível comprar sem receita médica, podem sim ter uma complicação de saúde que não sabe e vai acabar tendo um efeito adverso da medicação que não está indicada para aquela pessoa. Então, essa jovem teve uma insuficiência hepática, eu não tenho os dados oficiais dela, mas foi ou uma reação anafilática ou alérgica, ou às vezes ela tem uma pedra na vesícula, por exemplo, que é um momento que essa medicação não deve ser utilizada. Se a pessoa tem uma pedra que está andando em algum lugar e tem um análogo do GLP-1, ele pode aumentar o risco de ter uma infecção da vesícula e, por fim, do fígado também. Portanto, isso é só um exemplo deste caso. Mas existem várias coisas que qualquer remédio deve ser sempre prescrito por um médico e acompanhado. Porque não é só uma questão de prescrição, é uma questão de responsabilização daquele indivíduo que está recebendo a medicação para qualquer efeito adverso, colateral, a médio, curto ou longo prazo. Então, é muito mais responsabilidade do que exatamente receber uma medicação. Eu me lembro, doutor, quando a gente conversou da outra vez, e você deixou isso muito claro aqui para a gente, para os nossos ouvintes, né, que não quer dizer que este tipo de medicamento cause
problemas como o que essa menina teve, né, uma insuficiência hepática. Mas às vezes a pessoa tem uma predisposição, então o médico já sabendo tudo que o medicamento pode causar, ele já se prepara, ele pede, ele já orienta corretamente. É isso que as pessoas têm que entender, né? Então eu acho que isso vale sempre para qualquer coisa, qualquer tipo de remédio, de medicamento que a gente acaba tomando, a dosagem e o próprio medicamento em si. Concordo. Você veja que a dipirona, tão famosa, que a gente usa assim com tranquilidade, é uma das medicações que mais dão problema no mundo inteiro, até porque é uma das mais utilizadas, né? Então até a dipirona simples que a gente usa precisa de orientação e conhecer o seu corpo e saber se pode ou não pode, se está na dose certa ou não. E assim, colocar a questão do medicamento ou da obesidade dentro de um contexto maior, né? As pessoas querem que um remédio resolva o seu problema, mas Camila e Bruna, nenhum remédio resolve o problema de ninguém. Doutor, eu tenho uma curiosidade, porque as pessoas que tomam, né, que por exemplo, o médico passou e aí nunca mais voltou, porque também tem essas, né, então passou uma vez e aí nunca mais volta, a pessoa acha que aquilo a prescrição está valendo, é vitalício, né, vale eternamente. Qual é o tipo de problema, por exemplo, a pessoa parar de tomar, interromper esses tratamentos e voltar, né? Você falou que tem a redução do apetite, mas assim, tem algum tipo de problema que pode trazer para o organismo, parar e voltar assim, da cabeça da pessoa? Não, da cabeça não, porque não é uma medicação que atua no sistema nervoso central, mas em centros do apetite, da fome e da saciedade, não exatamente na área emocional. Então, dessa área não, mas na questão, por exemplo, vou deixar bem facinho, de não fazer tanto efeito depois, né? Como se o corpo acostumasse, você usa, depois para, depois você usa, pode não funcionar tão bem. Isso é uma experiência que muitos pacientes apresentam, né? Então, essa é uma das questões. Isso como qualquer outro remédio, por exemplo, um remédio de dor de cabeça, um remédio se o seu organismo acaba se acostumando com aquilo, é possível? Pode, é verdade. Isso chama reação, não é de anafilaxia que a gente fala, mas é uma reação de costume mesmo, de que é taquifilaxia que a gente chama. A pessoa acostuma com aquilo e o corpo se defende um pouco. Então, se você tomar muito antidepressivo, por exemplo, o teu organismo se defende daquilo e acaba que faz menos efeito a longo prazo. Esses anabolizantes, por exemplo, daqui a pouco você precisa usar dose maior, o que vai causando dependência. Nessas medicações anti-obesidade não tem essa questão da dependência, mas ela pode não fazer o efeito que a gente gostaria que fizesse a longo prazo. Agora, é um tratamento de longo prazo. Longo prazo pode ser a vida inteira. Então, hoje existem experiências já de 10 anos ou mais com essas medicações, já que isso já não estou falando só de uma medicação, mas do grupo, já está sendo usado há muitos anos no Brasil e fora do Brasil também. Sobre a liraglutida, doutor, quando a Anvisa aprovou o uso para controle de obesidade, eles colocaram ali que esse uso seria realizado mediante uma dieta baixa em calorias e aumento de exercício físico, que é isso que você falava, né? De que é um programa muito maior, é um cenário muito maior, né? O controle da obesidade. E eles ponderaram também que a segurança do medicamento ia continuar sendo estudada. Eu queria saber se vocês têm acompanhado isso, né, estudos sobre a liraglutida, se é realmente um remédio seguro. Sim, a gente acompanha já há muito tempo, e essa é uma das questões cruciais de qualquer medicação para tratamento de doenças crônicas em populações gigantescas, como é da obesidade ou do diabetes. É uma preocupação constante. Depois que o remédio é liberado, ele continua sob vigilância a vida toda, sempre, todos os remédios. Então, por exemplo, foi-se tentado falar sobre o câncer medular de tireoide. Então, existe uma relação desses hormônios, análogos do GLP-1, com um tipo específico de câncer de tireoide, bastante raro, graças a Deus, mas que não se deve utilizar nessas situações, em pessoas que têm esse câncer ou familiares com esse câncer. Segurança da questão de pancreatite foi muito estudado, câncer de pâncreas ou câncer de uma maneira geral. Então, existem várias questões de segurança sempre que são estudadas, né? Parte renal, cardiológica, e ele é bastante seguro na grande maioria das vezes. Esse grupo
Tanto é verdade que só estão estudando medicamentos desta área, deste grupo, dessa família, para o tratamento tanto do diabetes como obesidade no mundo inteiro. E virão coisas muito mais potentes, muito em breve, inclusive no nosso país. Os microfones do Band News Informa estão abertos hoje para falar sobre medicamentos que têm sido usados por pessoas que se automedicam com remédios originalmente destinados para tratamento de obesidade, mas as pessoas buscam aí a perda rápida de peso e acabam muitas vezes tendo complicações. E a gente viu no início do ano a liberação da semaglutida, que causou uma busca expressiva nas farmácias pelo medicamento Ozempic. E o nosso convidado de hoje, o endocrinologista Márcio Krakauer, está conversando com a gente sobre esse assunto. Doutor Márcio, como é que está a situação hoje do Ozempic? Já está mais controlada? Vocês acompanharam isso, né, nas sociedades brasileiras dessas áreas, né, de diabetes, da endocrinologia? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente vem acompanhando a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, a BESO, a SBEM, que é de endocrinologia, e a de diabetes. Porque é muito frequente a gente ouvir dos nossos pacientes que precisam usar para tratamento do diabetes, que não encontram mais, principalmente a dosagem de 1 miligrama. Algumas caixas de 1 miligrama ainda existem por aí, e eu acredito que, como as pessoas apenas aplicam a injeção, e aqueles que podem pagar, né, vocês têm que entender que isso tem um custo elevado para a nossa população. E essas pessoas que podem arcar com esse tratamento, mesmo sem o acompanhamento médico, utilizam a medicação sem o acompanhamento de nutrição e exercício, estão fadados a perder bastante peso, talvez, no início, por não comerem, mas depois a reganharem o peso. E aí eles acabam abandonando esse tipo de tratamento. Então, pela razão financeira ou pela razão de não terem atingido o resultado que querem. Então, acaba que volta a ter remédio para quem tem diabetes. Então, nós estamos nessa fase intermediária, ainda em falta, mas já começando a apresentar algumas pessoas que conseguem encontrar para o seu tratamento já prescrito pelo médico. Doutor, o que a gente poderia falar para as pessoas, né? E eu estou falando isso porque eu escutei recentemente, principalmente de mulheres, assim, eu comprei, agora eu tenho o Ozempic em casa e assim, se eu vou a um feriado, vou viajar, ou se eu vou numa festa, eu tomo. O que a gente poderia falar para essas pessoas? Porque eu fico até assustada quando eu escuto isso. A gente tem que saber que a doença X tem o tratamento adequado para ela. Então, que tudo tem riscos. E mesmo prescrito, a gente acompanha estes riscos. E se as pessoas não querem ter riscos, elas têm que acreditar que isso existe e que pode dar ruim. Vamos falar bem claro, pode dar ruim. E esse dar ruim, depois não tem conserto. E aí ela corre riscos. Então a gente sempre diz que a medicina já é difícil para quem faz direito. Você imagina para quem não faz. Esse foi o médico endocrinologista Márcio Krakauer. Agradeço demais a sua participação aqui, doutor. E volte mais vezes, é sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Eu que agradeço, Bruna, Camila. É muito um prazer estar aqui com vocês. É só ligar, você já sabe meu número, e a gente está junto aqui. O Band News Informa tem o prazer de receber agora Ellen Valias, a atleta de peso. É referência em diversidade e inclusão, tem feito um trabalho muito importante dentro e fora das redes sociais para discutir assuntos relacionados ao corpo. Ellen, seja muito bem-vinda aqui ao programa, um prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço, viu? Fico muito feliz de estar ocupando esse espaço. E vamos conversar aí, aprender junto, espalhar essa mensagem junto que a gente precisa. Bora lá então. Para quem não conhece seu trabalho, conta primeiro para os nossos ouvintes quem é a Ellen Valias. Conto sim. Tenho 41 anos, sou uma mulher preta, gorda, casada, sou mãe de 3 filhos, palestrante, estudante de educação física, crio aí conteúdo na internet, né? E o que me move é lutar pelo acesso de pessoas gordas e pessoas fora desse padrão imposto, para que façam atividade física sem serem ridicularizadas, né, sem serem julgadas e com o direito de ocupar esse espaço mesmo, de que a atividade física é um direito nosso, né, e ninguém deveria tirar isso da gente. De excluir, né, Ellen, como todo mundo, a gente, toda vez que você fala quem você é
E todo mundo lembra de um momento, no mínimo na escola, da pessoa que era mais gordinha, que ela era ou excluída, ou não convidada, ou vista como um estorvo dentro de um time, né? Dentro de uma aula. Sim. É um dos primeiros lugares que eu recebi a mensagem, que eu entendi, né? Que foi falado para mim que o meu corpo não era capaz, foi na aula de educação física. E aí isso me marcou muito, porque a gente cresce com uma relação de traumas, né, ali na atividade física. Por isso que a gente vê muito adultos, adolescentes que não gostam de atividade física. Então o fato de eu não ter aquele corpo dito correto, né, sendo uma criança magra, então eu era ridicularizada. E é um ambiente onde o profissional de educação física, ele deve educar essas crianças, né, ele deve se atentar se todo mundo está sendo incluído ali e se divertindo na atividade física, né, na aula de escola. E falam assim, eu era daquela que era a última a ser escolhida. E às vezes, e nós estamos falando hoje aqui da pessoa que é mais gorda, né? Mas às vezes a pessoa fala porque eu era desengonçada, ou porque realmente meu corpo era diferente da maioria, porque durante a fase de crescimento e desenvolvimento, tem gente que é muito alta, tem gente que é muito baixinha ainda, né? Então, e a pessoa gorda, ela sempre é excluída por, como você disse, por parecer que ela seja incapaz, né? Esse que é o problema. Sim, o corpo gordo, ele é um corpo que ele é público, né? As pessoas acham que é público, onde todo mundo tem o direito de falar desse corpo, porque as pessoas, elas pensam assim, tem um estereótipo, né, social que foi criado que é assim, a pessoa é gorda porque ela comeu demais. Então a gente precisa ridicularizar ela, a gente precisa julgar, a gente precisa humilhar para que ela tome vergonha na cara e emagreça. E não é sobre isso, né? Ninguém está preocupada com a saúde da pessoa gorda e nem de ninguém. As pessoas não cuidam nem da própria saúde. Isso, o que incomoda realmente é o corpo gordo existir. A saúde, né, a área da saúde não foi feita para acolher o meu corpo, que é o corpo de uma mulher preta e gorda. Foi feito o quê? Para corrigir o meu corpo para que ele entre nesse padrão de corpo imposto, sabe? Então, quando você começa a ter lucidez, você começa a ver que nunca foi sobre saúde. Eu ia te perguntar justamente sobre essa lucidez. Quando é que virou a chavinha para você de que tinha alguma coisa errada? E o que você faz hoje, né, para mudar, para tentar ampliar essa consciência das pessoas, de tornar os ambientes de prática de esportiva menos gordofóbica? Então, eu demorei 33 anos para me entender como uma pessoa gorda que eu tinha o direito de existir. Porque eu passei por esse processo também de fazer atividade física para emagrecer, né? Porque eu tinha que entrar num corpo dito magro, que é o correto. Então, tinha época que eu fazia Muay Thai, então eu chegava na academia, eu pesava, eu fazia aula de Muay Thai, pesava, eu corria na esteira, pesava, e aí eu chegava em casa e pesava, comia alguma coisa pesada, por toda essa pressão para estar ali monitorando o meu peso. E aí, eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2012, por muita pressão familiar, né, de que eu tenho que fazer, porque se não bastava eu ser uma pessoa gorda que estava existindo, que fazia atividade física, me movimentava, não, meu corpo era gordo, então eu precisava fazer algo para emagrecer, né, então você cai nesse sistema. E aí eu fiz essa cirurgia bariátrica, com os meus exames ok, tudo correto, os meus exames estavam, e mesmo assim o médico me operou baseado no IMC, que a gente sabe que não é o que dita saúde, ninguém é só o peso. E aí cortei meu estômago, não fiquei magra, né? Eu perdi peso, fiquei menos gorda. E aí eu tive meu terceiro filho, que foi o Malcolm, em 2016. Não sei como também, porque foi um milagre que mulher gorda não pode ter filho, que eles falam isso, né? Eu tive meu terceiro filho. E aí eu comecei a entender, eu falei, eu cortei meu estômago, aí depois eu tenho meu terceiro filho, meu corpo voltou a ser o que ele era. Eu falei, eu tô lutando para ter um corpo que não é meu, esse é o meu corpo. E aí eu comecei a entender, né? Aí eu comecei a ver tudo que eu havia passado. Eu falei, não, esse é meu corpo, eu vou existir e pronto. E aí eu sempre vi essa problemática na atividade física, porque eu sempre era um corpo sozinho fazendo atividade física e não tinha corpos iguais ao meu. E eu sofria muita gordofobia, sofria racismo também nesses ambientes. Mas como eu amava muito jogar basquete, meio que eu fingia que eu não via, né? Eu meio que pagava o preço para estar ali. Então, se uma pessoa gorda, ela vai até a academia, ela tem todo o processo, até achar roupa, até enfrentar esses ambientes que não são acolhedores, até chegar na academia, para chegar lá, e o profissional falar para ela, olha, primeiro você precisa emagrecer, fica lá 2 horas na esteira, a pessoa não vai voltar mais, que isso é falta de acolhimento, sabe?
Então eu comecei a falar toda a minha vivência, as pessoas começaram a se identificar. A gente entrevistou outro dia, Ellen, o Arthur Hashimoto, se eu não me engano, né, Bruna, sobre deficientes, pessoas que são cadeirantes. Pessoa com deficiência. Isso, e eles são deficientes físicos, né, acho que a maioria que ele atende, então, e normalmente cadeirantes, e ele estava contando que, assim, o grande problema é que as pessoas começam a criar ambientes exclusivos, assim, né, então, aí a gente estava questionando exatamente isso, que na verdade, a gente precisa que ele seja inclusivo, né, então não adianta esse espaço ser montado só para pessoas, ou esse time são só das pessoas gordas, ou esses equipamentos da academia. Claro que quando a gente fala, às vezes, num peso, às vezes pode ser que tenha alguns equipamentos que realmente não comporte, né? E que tem que ser adaptado mesmo, mas o ambiente deveria ser o mesmo também, né? Para ter essa questão mesmo de inclusão. A gente precisa lembrar também que 54% da população são pessoas gordas, tá? As pessoas são gordas. Então, isso é fato. Né? A gente está em 2023, é o que está acontecendo. As pessoas são pessoas, a maioria mais que a metade da população são pessoas gordas. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, eu vejo que isso acontece também com pessoa gorda, né? Mas eu vejo com as pessoas com deficiência também, de que quando ela está praticando uma atividade física, isso é visto como superação. Né? E aí vem aqueles papos de coach de internet, fica, se ela fez, você consegue, qual que é a sua desculpa? Isso é ridículo, gente, entendeu? Porque assim, a pessoa gorda e a pessoa com deficiência, a gente não precisa superar o nosso corpo. A única coisa que a gente precisa superar é esse mundo cheio de preconceito, isso sim, sabe? Então, tem que ser visto como uma pessoa com deficiência que está fazendo atividade física. É uma pessoa gorda que está fazendo atividade física. E ponto, né? Não descredibilizar aquele corpo como se ele fosse, tipo, caramba, se essa fez, qual a sua desculpa? Se qualquer um faz. É isso. Sabe? E isso é extremamente preconceituoso. Quando a gente fala de academia, de aparelhos, tem aparelhos realmente que acho que a maioria deles não comportam pessoas gordas, não só pessoas gordas, pessoas altas, né? Às vezes a pessoa é grande também, não pode ser uma pessoa gorda, mas é uma pessoa grande, né? Então a gente tem vários biotipos. A gente precisa mudar muita coisa. A convidada de hoje do Band News em Forma é a Ellen Valias, a atleta de peso, está conversando com a gente sobre o trabalho que faz como ativista para tornar os ambientes menos gordofóbicos. Ellen, no seu trabalho hoje, você escuta que isso é uma romantização da obesidade? E se sim, o que você responde para essas pessoas? Então, isso é um preconceito mesmo que existe contra a pessoa gorda existir, né? Então, como nós, pessoas gordas, somos vistas como pessoas doentes, né? Ditas pela medicina que somos pessoas doentes baseadas no IMC, as pessoas chegam e falam que se a gente está existindo, se a gente está vivendo ali a nossa vida, ao contrário do que deveria ser, que é ser uma pessoa gorda, triste, né? O que as pessoas esperam? Que a pessoa gorda seja triste, lutando para emagrecer, né? Que ela não seja segura. E se a gente faz o contrário disso, gera um incômodo. Como assim ela é uma pessoa gorda, ela está feliz, ela está segura, ela está vivendo a vida dela? Não. Então vem com esse argumento para descredibilizar mesmo, né? Tipo assim, então, você está romantizando a obesidade, você está gordo, você está existindo. E não é sobre saúde, né? As pessoas... Eu conheço muita gente magra, sedentária, que se alimenta mal, tem maus hábitos, e ninguém vai lá e fala assim, você está romantizando a magreza. Nós, pessoas ativistas contra a gordofobia, quando a gente quer conversar, falar dessa pauta de saúde, que a gente quer dialogar com médicos, com a ciência, conversando, né? Para que a gente busque estudos para entender... Porque existem pessoas gordas que estão saudáveis, ditas saudáveis, porque eu acredito que não existe ninguém saudável nesse mundo que a gente vive em 2023, mas existem pessoas gordas que são tudo ao contrário do que eles pregam. Então a gente pergunta e a gente quer respostas e a gente quer um melhor tratamento para que humanizado para que a gente possa existir, né? De que a gente chegue num médico, se a gente está com uma dor de cabeça, que a pessoa fale pra gente, não, eu vou te examinar, eu vou ver o que você tem, não mandar a gente emagrecer. Então eu até brinco, se eu chegar lá com
dor no cabelo, vão mandar eu emagrecer. Eles nem olham pra nossa cara, sabe? Quem quiser te acompanhar, Ellen, deixa aqui sua conta. É só jogar atleta de peso nas redes sociais que vocês vão me achar, ou Ellen Valias, e a gente vai se fortalecendo junto, e é isso, estamos ocupando os espaços. Legal, quero agradecer demais a participação da Ellen Valias, a atleta de peso, tem se consolidado aí como uma referência quando o assunto é diversidade e inclusão no esporte. Ellen, parabéns pelo seu trabalho, até uma próxima. Obrigada, Ellen, querida, um beijo. Tchau, beijo. Camila, hora de ir embora. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a semana que vem. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E você encontra todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, no YouTube e também no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.